Olá, pessoal. O que está acontecendo com o Peru? Ontem, o ex-presidente Pedro Castillo foi preso, destituído pelo parlamento peruano, foi preso. Ele tentou um golpe no país com a destituição do Congresso e da Suprema Corte do país. O Pedro Castillo foi eleito em julho do ano passado e ele foi eleito com uma base popular muito grande. Ele tinha um perfil de esquerda e transitou aí durante esse quase um ano e meio de governo para a direita, né? E tentou um golpe a lá Fujimori, né? Que é o ex-Alberto Fujimori, o ex-presidente do Peru, que implantou, que deu um alto golpe e implantou um regime de terror no nosso país vizinho aqui. E, ao que tudo indica, o Pedro Castilho fez essa transição, né, da esquerda, alguns considerando, inclusive, que ele era de extrema esquerda, outros de centro-esquerda, mas o fato é que ele, nesses quase um ano e meio, ele transitou para a direita e se aliou, né, acabou se aliando a forças até de ultradireita. Nesse período, o Pedro Castilho sofreu muitos ataques, tentativas, inclusive, de destituição, sabotagens do seu governo, com muitos erros pessoais dele próprio na condução do governo. Mas quem vai falar sobre tudo isso é a professora Shirley Aymara. Estou trazendo ela aqui. Como vai, Shirley? Tudo bem? Tudo bem, João? Boa noite, boa tarde lá no Peru. É um prazer revê-los, um prazer estar de novo por aqui junto com vocês. Obrigada pelo convite. Maravilha. A professora e pesquisadora peruana Chile Aymara, na verdade o nome dela completo é Chile Tatiana Penha Yamara. Ela é uma mulher quichua peruana, indígena, docente universitária e pesquisadora, atualmente doutoranda em Direitos Humanos e Cidadania na Universidade de Brasília, a nossa querida UNB, internacionalista e mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. Ô, Shirley, nós conversamos em julho do ano passado, eu fiz uma entrevista com você, e você trouxe para nós toda a esperança que tinha com a eleição de Pedro Castillo, depois de um momento muito conturbado que o Peru passou, com a Operação Lava Jato lá peruana, suicídio de Alan Garcia. Então, todos aqueles episódios, um momento muito conturbado, a possibilidade de volta do Fujimorismo com a eleição da filha de Alberto Fujimori, que Pedro Castilho acabou derrotando, mas o Pedro Castilho frustrou muitas esperanças que ele trouxe, que você expressou na época para a gente. Eu queria que você começasse analisando isso, né? O que aconteceu com Pedro Castilho, que tinha um perfil de esquerda, alguns consideravam centro-esquerda, ou outros esquerda, pelo menos os setores que ajudaram na sua eleição eram setores de esquerda, progressistas, e ele fez toda essa transição. No meio disso, entre a eleição dele e a sua tentativa de golpe e prisão, foi um governo muito conturbado, um governo que, inclusive, sofreu sabotagens, com muitos erros políticos e administrativos do próprio Pedro Castilho. Eu queria que você, inicialmente, fizesse uma avaliação desses quase um ano e meio e essa transição aí da água para o vinho, ou do vinho para a água, de Pedro Castilho. Bom, que boa pergunta para iniciar hoje essa conversa. Eu agradeço muitíssimo para as pessoas que nos ouvem, agradeço muitíssimo também pelo convite, né? Porque sabemos que o Brasil precisa de conhecer dos países vizinhos, dos processos políticos da América Latina, que não é que só no Peru poderia acontecer, pode acontecer em todos os países, e parece, né, que o tema que a gente vai trabalhar, que vai conversar hoje, é parte desse dominó, não sei se existe a palavra em português, eu acho que sim, desse dominó, né, do Sim, surgimento
das esquerdas latino-americanas e os efeitos contrários, né, para esse dominó. É como se as fichas, né, começassem a cair e a experiência peruana, eu considero que ela é parte de um laboratório perfeito para um golpe. O golpe entendido como aquela interrupção à ordem democrática, o golpe estabelecido a partir das forças reacionárias, das forças principalmente da direita, unida com as forças da ultradireita. Então, nesse último ano e meio, né, mais do ano e meio, quase ano e 7 meses, a gente é triste, né, voltar nós reunir nessa entrevista agora, depois de ter talvez feito uma análise do que significava no começo, desde a eleição do Pedro Castillo como o primeiro presidente de esquerda no Peru, elegido democraticamente, né? Então, essa eleição foi histórica, assim como é histórica a eleição do Boric no Chile, a eleição do Petro na Colômbia e assim por diante. Então, dos países andinos, talvez o Peru foi um dos países que mais resistiu muito, né, à sociedade mesmo, às forças históricas que detêm o poder até agora, tentaram, né, se posicionar novamente e infelizmente, né, um governo de esquerda, né, o primeiro governo de esquerda elegido democraticamente termina, né, vamos dizer assim, nesse cenário golpista, né, desse cenário muito controverso e além que quando as pessoas me fazem a mesma pergunta, eu fico, como é que a gente explica isso, né? Quais ferramentas? Então, a história é uma das primeiras ferramentas que eu considero importantes para entender esse processo, entender como é que os processos políticos eles vão acompanhados com processos sociais também, processos de revoltas, de avanços e retrocessos. A gente tinha, faz 1 ano e 7 meses, muita esperança no que estava acontecendo. Ter derrotado nas urnas o fujimorismo foi uma principal vitória. O fujimorismo governou, né, dos anos 90 a 2000, elegidos democraticamente, só que feriu a nossa sociedade, a nossa democracia, impondo uma constituição de corte ultra neoliberal. Isso quer dizer colocando os direitos das maiorias historicamente esquecidas como parte de um projeto de benefício para as elites de empresariado, né? Essa que é a Constituição instaurada em um autogolpe de 1992, né? E que em 1993 o Alberto Fujimori ele impõe, né, fechando o parlamento e com o apoio das Forças Armadas e, claro, comprando os meios de comunicação. Então, é bom retratar isso aqui, porque explica muito, né, das atitudes antidemocráticas desde a fundação e a imposição dessa Constituição. Uma Constituição que foi mantida durante esse tempo. São mais de 30 anos que a gente tem essa Constituição, mais de 30 anos que as normas do jogo, elas não estão sendo respeitadas, senão maniobradas. E o que mais custa, e o que a gente está vendo agora, é o cenário do Castilho, né? Eles permitiram que ele não governasse, né? Foi uma política obstrucionista, porque a nossa Constituição, ela para o Pedro Castillo, desde que começou o governo, né, foi uma das os principais problemas, né, essa obstrução do parlamento, que constitucionalmente são essas normas que preexistem, né. Então, assim, para ter uma ideia, o governo do Pedro Castillo, ele precisou ter aprovação de mais dos 50% dos parlamentares, que são 130, para levar adiante as políticas de governo. E ali é importante assinalar que ele
apresentou vários gabinetes de governo, é dizer, nossa Constituição tem, né, essa coisa, esse artigo onde o parlamento precisa aprovar eles. Então, em 2 vezes que eles não aprovarem isso, o presidente tem a potestade e o poder, né, que a Constituição dá para ele de fechar o parlamento. Né? Essa é a questão, digamos assim, legal, falando desde o direito constitucional, desde a lei, desde a norma. Só que os processos no Peru, eles se politizaram e se judicializaram, né? Por quê? Porque sempre, desde que o começo, desde o Pedro Castillo, que ele chegou no governo, teve uma briga constante entre o executivo e o parlamentar e o parlamento. Nesse caso, a maioria do parlamento eles começaram sendo de Peru Livre, o mesmo partido político que termina expulsando Pedro Castillo do mesmo, que termina expulsando a vice-presidenta, agora presidenta da República, Dina Boluarte. Então, é um cenário completamente difícil, né? Porque a gente começou com promessas de mudança, uma promessa que o Castillo não soube levar adiante, que foi o referendo para a Assembleia Constituinte, foi um dos projetos que ele levou para o parlamento e que o parlamento não votou a favor, nem quis discutir a seriedade, apesar dele tentar umas 2 vezes para isso acontecer. Infelizmente, essa oposição sempre foi declarada porque, como a Constituição manda, né, isso que o presidente tinha que fazer, e uma coisa que em constituições que, por exemplo, a brasileira, não é assim. A moção de confiança não existe. Essa figura de moção de confiança não existe. Porque o executivo é autônomo, é um poder autônomo. Então, ali vemos, né, um grande problema, desde as bases, de qual constituição ele consegue governar ou conseguiria, né, no caso. Que, infelizmente, a gente sabe que desde sempre foi detido, barrido, e os gabinetes, os cargos ministeriais, eles sempre foram de agrado para a direita. Esse que é um ponto super fraco, né? O Castillo é elegido como promessa de câmbio, mas como é que se leva adiante agendas, né, de câmbio, né, social, revolucionárias em alguma medida, sem ter pessoas capazes e uma convicção política, ideológica ao respeito, né? Então, o revolucionário fica, né, somente no retórico, mas não na concretização dessas propostas. Então, podemos ver isso. Depois podemos ver também os erros constantes, né, do Pedro Castillo. E eu coloco no segundo lugar. Eu acho que isso é bom para a nossa análise, saber, né, as prioridades ou saber bem qual que é o principal problema. Por quê? Porque os erros do Pedro Castillo, ele teve tempo para falar com as organizações sociais, para retornar para as bases e não abandonar nunca elas, né? Apesar de todas as travas que o próprio parlamento estava conseguindo. Então, quando a gente olha as políticas, por exemplo, a favor dos mais excluídos, os povos indígenas, as mulheres, os camponeses, os próprios trabalhadores, infelizmente, essas políticas a favor não se concretizam. Então, é um problema sério, né? Por quê? Porque o Pedro Castillo, desde o começo, a assessoria que ele recebeu foi justamente para agradar a própria direita. A gente prova disso, né? Porque, por exemplo, desde como é que ele começa, né, em governar, ele usando o chapéu super típico carramarquino, né, que é a região que ele representa, aquela identidade rondeira, aquelas promessas de esquerda, de se autodeclarar esquerda. Só que na assessoria, né, dos bastidores, falam: Castillo, você está espantando, né? Você está, não tá, isso ali não agrada à direita, não agrada o imperialismo e não agrada as formas. Então, o Castillo teve que mudar, inclusive, né, muito de aparência. E quando a gente fala de política, esses detalhes não devem passar desapercebido. Por que muda, né? Para quem que quer agradar? Então, isso é uma característica, né, que afasta das bases do que ele realmente representava ou dizia representar.
Sheila, esse ponto que você toca ele é muito interessante, porque eu já vou voltar um pouquinho lá também, quando você falou do dominó, né? Todo esse processo de avanço da direita, com golpes, com lawfare, né? Como aconteceu no próprio Peru, o lawfare, mas também a cooptação de alguns presidentes, de alguns governantes. A gente tem um exemplo de Lenin Moreno, né, no Equador, né? E o próprio Gabriel Boric, que também já se desviou um pouco do caminho aí, né? Então a gente teria aí na minha avaliação, três vertentes aí nesses golpes que estão sendo dados na América Latina. O lawfare, né? Os golpes mesmo, como houve o golpe parlamentar, midiático, jurídico aqui no Brasil contra Dilma, e essas cooptações que ocorrem, né? Aí eu queria que você avaliasse um pouco isso também, mas eu queria assim, entender, que você avaliasse para a gente quais são o equilíbrio de forças aí. Se o parlamento estava contra ele, e o parlamento tentou conduzi-lo cada vez mais para a direita, e os seus assessores também, mas qual o Peru que se espera depois desse golpe, aliás, dessa destituição e a prisão do Pedro Castillo? Bom, é uma pergunta dificílima, né? Porque o equilíbrio, e eu acredito hoje, né, que um ator fundamental nesses processos é a cidadania, né? São os movimentos sociais, são as pessoas que fazem parte do Estado, mas não na parte tão institucionalizada. Eu acredito muito nas forças que estão nas ruas, que estão fora de Lima, e isso é uma característica fundamental. Porque aquelas que estão em Lima, infelizmente, nunca apoiaram o Castilho, nunca apoiaram na intensidade que foi o apoio recebido, né, com o 25%, infelizmente, para aprovação do Castilho, né, que veio do interior do Peru. Então, a gente analisa esse equilíbrio, né? Entanto, cadê as forças de apoio constante para o Castilho, mesmo ele tendo tantos erros, mesmo ele tendo tantas desvantagens que a gente depois dessa situação a gente percebe, né? Ele no desespero ele foi confiar nas forças armadas, né, militares, fechando o Congresso, violentando a própria Constituição, que não quer ele, né? Que não se ajusta para uma candidatura de esquerda. A constante persecuição, né? Eu acredito na ditadura parlamentar. Esse é um tema muito sério que a gente precisa rever. Por isso que é importante a nova Constituição. Essa persecução, ela se baseia, né, numa Constituição onde aquele que chega de esquerda nunca vai conseguir governar. Por quê? Porque o parlamento é o detor daquele poder, o detor e aquele ator fundamental para tirar presidentes. A gente tem, ou teve, até agora, né, 6 presidentes em 5 anos. Então, e todos, né, e todas foram tirados pelo parlamento, pelo Congresso que a gente tem. Então, isso é sério, né, porque não existe um equilíbrio, eu diria. E o Poder Judiciário, como sendo um dos poderes, né, que a gente chama dentro da ciência política os poderes duros, digamos assim, ele também não teve tem uma grande afinidade com esses grupos, e a gente percebeu isso, né, na eleição da própria fiscal da nação, na própria eleição dos membros do Ministério Público, muita barganha política atrás disso, muitos favores, né, da própria direita para a manutenção disso, quando uma das promessas de campanha justamente do Pedro Castillo era que ia ser, né, que o Poder Judiciário teria a eleição de altos cargos deveriam ser por voto popular.
Então, é um elemento também que ajuda, né, para ver aquela fragilidade e como essa ditadura parlamentar, ela absorve o gabinete, né, tendo o controle mesmo dos ministros, ministras que precisavam fazer parte do parlamento, muitos deles aliados, né, a partidos políticos dentro do parlamento, e também no judiciário, né, que é o mesmo judiciário que acabou nesses últimos meses, né, ano em 7 meses, liberando a Keiko Fujimori, né, não perseguindo mais ela, liberando também outros personagens controversos, por exemplo, que agora têm poder, né, na própria sociedade fora de Lima, como o Antauro Humala, por exemplo. Então, tem uma explosão, né, porque e nada de equilíbrio. Eu acredito hoje que o parlamento é um problema sério, né? Um problema, hoje já não é mais uma possibilidade, é um problema, porque ele justamente detém todos os poderes, detém a capacidade da gente também se organizar nas ruas, nas mobilizações, porque sabemos que esse parlamento, ele responde e vai continuar respondendo para essas maiorias, para essas minorias, né, da elite, essas minorias que só querem poder, que querem dinheiro, que podem controlar, eleger e tirar presidentes à vontade. Então, isso é sério. Eu acredito isso, e foi formulado na Constituição de 1993. Eles por exemplo, ficaram contentes, e eu fico super preocupada, que ficaram contentes com a eleição, com a assunção, né, da vice-presidenta do Pedro Castillo, Dina Boluarte, como a primeira presidenta mulher, né, agora que eles falam o que é importante de ter presidenta mulher na história do Peru. Então, ela, no discurso dela, inclusive, disse, né, que ela quer governar até 2026, mas governar para quem é a pergunta. Se a gente percebeu claramente esse tipo de conversação interna, eles parabenizaram, inclusive a própria Keiko Fujimori parabenizou já a vice-presidenta, uma coisa que a própria Keiko Fujimori não queria, né, o Castillo como presidente da República, porque eles nunca reconheceram que tinham perdido nas eleições, nunca. Eles queriam tirar, né, mais de 200 mil votos do interior do Peru, vindos das regiões mais esquecidas historicamente. Então, a gente vê, né, claramente como é que funciona essa negociação política, como é que funciona essa ditadura parlamentar em muitos casos, e como é que essa Constituição continua favorecendo esses poderes. E um dos poderes, né, que a gente também, na ciência política e nas relações internacionais, precisamos de analisar é o poder dos meios de comunicação, né, e o poder das Forças Armadas. Então, no poder dos meios da comunicação, inclusive, eles nunca apoiaram o Castilho. Manchete em contra do Castilho o tempo inteiro. Cadê a liberdade de expressão? Né? Cadê o seguimento para os avanços, pequenos avanços que o Castilho talvez quis propor? Né? Tinha cada noticiário nos domingos falando mal do presidente, falando, tipo, quase que afirmando, né? Teria sido envolvido por casos de corrupção, teria sido culpado, teria e teria. Então, tudo isso, nada com provas fiéis, né? Teria recebido dinheiro de tal pessoa, teria, e a retórica mesma de todos os meios de comunicação, aqueles que também têm o poder, aqueles que têm vínculo com o parlamento, porque são os parlamentários acionistas de alguns meios de comunicação ou amigos deles, né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio de forças, de poderes institucionais dentro do Estado, mas também aqueles poderes fácticos, né, que acabam vamos dizer assim, empeorando a situação, né? Porque, por exemplo, na detenção do Pedro Castillo,
os meios de comunicação no Peru, eles não gostam dele. E é uma clara forma de ver a esquerda peruana perdida, a esquerda peruana totalmente aniquilada, né? As forças de câmbios totalmente esquecidas. Então, é o mesmo que aconteceu com os meios de comunicação na Bolívia, né? Como é que eles enxergavam o Evo Morales, né? Quais fotos elas mostraram dele e o que também fizeram e fazem nos governos de esquerda que continuam Fizeram contra Lula e Dilma no Brasil, né? claro. Ô, Sheila, você traz informações e análises que eu vou tentar aqui colocar o que até onde eu entendi e você ver se é isso mesmo. O Castilho, ele, ele foi, na verdade, ele começou como vítima, né? Teve toda a sabotagem, começou como vítima. No ato, você menciona isso, você usa essa expressão, no ato de desespero, ele tentou o golpe. Aí veio um contragolpe, porque, na verdade, a prisão dele, na minha concepção, a prisão dele, ela se configura como a destituição e prisão dele se configura como um contragolpe, né? Que seria um contragolpe de forças reacionárias que estão no parlamento. Seria mais ou menos isso? É, eu acho que nas análises também de colegas, de muitas pessoas no Peru, é um autogolpe, né? Porque ele vai lá e fecha o Congresso, o Parlamento, de uma forma inconstitucional, de uma forma muito parecida com o que o Fujimori fez, só que sem apoio das Forças Armadas. Então, ali também, eu acho que as pesquisas futuras vão demonstrar em que medida ele já tinha ou não conseguido o apoio das forças militares, porque saíram documentos oficiais, né, não apoiando o Castilho, né, a partir das forças militares e de tudo isso, e tem as outras que falam que foi traição, traição na hora, e eles ia parecesse, né, que os militares tinham falado vamos apoiar, mas que no final não apoiaram. Então isso aí é um tema interessante para a pesquisa futura, que a gente precisa ter uma certeza disso, né, da negociação interna que teve. E depois, em menos de 2 horas, né, porque agora tirar presidentes da República de esquerda, elegidos democraticamente, é um golpe express, né? Um impeachment express que chama a atenção, porque foram menos de 2 horas para a gente saber que o parlamento ia votar em contra. Então, eu acredito numa posição mais, assim, no meu modo de ver e de análise, é que o Castilho passou de vítima para culpado, né? E o pior que ele, né, ocasionou nesse trajeto que o Congresso, que é golpista, depois de 3 tentativas que eles conseguiram o que eles queriam, de golpistas passaram para vítimas. Né? Então, tipo, que a figura mais ou menos é nesse sentido, porque o Ministério Público, né, que depois de ter essa decisão de que o Castilho tinha fechado o parlamento sem respeitar a Constituição, nem os procedimentos e as formas, que o que ainda fica de democracia no Peru. Eu acredito, ok, temos uma Constituição que não serve, mas essa Constituição que não serve tem ainda procedimentos ou passos, né, que precisam ser respeitados. Um erro terrivelmente de a gente percebe ali nos vídeos quando ele fala que ia ser tirado do poder, né, que a gente fala de vacado, né, tem para ler o que ele representa, como é que ele se dirige para o público, para os meios de comunicação, é muita atenção. E o Castilho é uma das figuras que não sabe, nunca soube manejar bem o discurso, se mostrar com uma segurança, ele sempre mostrou muita fragilidade. Então, isso os meios de comunicação aproveitaram muitíssimo, né? Depois que ele fecha o parlamento, os congressistas golpistas, né, vão de heróis, de heroínas, infelizmente, falando que ele é um ditador.
eu acredito que o ditador, né, é um termo também que a gente precisa rever com as provas depois disso, se o Castilho teve ou não, né? Mas assim, ele teve que pensar bem em 2 horas, né? Não fazer isso, porque ele teria saído melhor, vamos dizer assim, somente se ele não teria fechado o parlamento. Ele sabia que ia ser que ia ser tirado do poder, né? Ele sabia, mas assim, o Congresso golpista, ele teria continuado sendo golpista e não mais vítima. Então, golpista, né? E eu tenho certeza, como está acontecendo agora, que o povo teria se revelado diante disso, né? Era só esperar, Castilho, 2 horas, menos de 2 horas, para não permitir que os golpistas voltem e continuem fazendo o que eles mais gostam de fazer. A direita no Peru, ela governa com caos, ela governa com desordem, ela governa com ódio, ela governa com inestabilidade. Isso que essas forças políticas querem tirar o presidente que não é como eles, querem tirar um presidente que é indígena, o presidente que pela primeira vez na história da família, na família dele, alguém chega a ocupar um lugar de tanto poder. Isso que a elite não aguenta, isso que as esquerdas, as direitas e ultradireitas da América Latina se posicionam, né? Porque elas se veem ameaçadas, né? Não é possível para eles que um camponês rondeiro volte. Eu acho assim que esse é um golpe agora do parlamento. A gente não precisa falar que eles são, não podemos considerá-las seres de vítimas como eles querem que a gente perceba isso, porque apesar disso tem pessoas, tem movimentos sociais fora de Lima que apoiam o Castilho apesar dos erros e apesar de tudo que aconteceu tão rápido. A gente não sabe se é uma ameaça real para a vida dele, né? Se falou muito sobre a procura de exílio, se falou muito sobre a traição, inclusive do motorista que estava levando o Castilho para a Embaixada do México, porque o AMLO tinha falado que ia receber ele antes da detenção, né? Mas depois todos os meios de comunicação foram e prenderam ele, né? Então, isso parece que é uma maniobra, né? E uma maniobra reacionária, né? Das piores coisas. Eu acredito que o Castilho fez erros, mas a gente precisa olhar o inimigo real. O inimigo real, que hoje é essa Constituição de 1993, e os inimigos reais são o parlamento golpista, o parlamento que quer desordem, o parlamento que não gosta de governabilidade. Muito bom, Sheila. Para a gente encerrar, Sheila, eu queria que você me analisasse para a gente qual o futuro agora do Peru depois disso, né? A Dina, né, que é a presidente, né, que assumiu a vice-presidente, qual o perfil dela que você vê, né? Ela, inclusive, foi junto com Pedro Castilho, eles foram expulsos do partido, né? Então, significa que ela não tem esse apoio, né? Onde ela está agora, que partido é o dela, como é que ela está se posicionando, como é que ela se posicionava dentro do governo, junto com o Castilho, né? E qual vai ser esse futuro agora do Peru, né? O que vai acontecer? Você mencionou que ela, no discurso, disse que quer governar até 2006, o final do 26. mandato. 26, desculpa, exatamente. Até 2026. Agora, mas para quem? Para quem ela vai governar? E qual o futuro do Peru? Uhum. Bom, eu acredito muito do que as esperanças minhas vêm a partir do que está fora de Lima ou aqueles esquecidos historicamente. Hoje estão demonstrando, estão fechando as rodovias, o sul do Peru está parado porque não aguentam não aguentam o que está acontecendo, né? Então, os movimentos hoje estão mobilizados, só que a gente não vai receber informação desses meios de comunicação que apoiaram o golpe, que apoiaram o golpe parlamentar em grande medida, né? Porque o golpe do Castilho é ali que eles se esconderam, né? Então, eu vejo uma sociedade
acredito que precisa, infelizmente, se precisa de mais crises profundas para enxergar direito qual ou quem é o inimigo do Peru, é inimigo da governabilidade. Então, hoje, o comportamento que teve o parlamento é claríssimo, né? De quem está a favor da democracia e quem não está. Então, hoje eu vejo isso. Depois, sobre o perfil da Dina Boluarte, ele foi sempre um perfil tecnócrata, né? Ela não foi nunca uma militante acérrima de algum partido político ou na figura dela que representa as maiorias, né? Apesar dela, olha, João, ser do meu estado, né? Da minha região, que é Apurímac, né? E dela ter por exemplo, fundado o Clube Apurímac lá em Lima, de ter participado e sendo ocupado cargos de tecnocráticos, né, em várias instituições do Estado, porque a gente, ela é mulher também, que é uma questão identitária que hoje, né, os grupos de poder falam muito bem sobre isso, né? Defendem isso, é muito bom ter uma mulher. Então, eu vejo, quanto às declarações, primeiro, a história política que ela tem, inclusive, de ser expulsa, né, do partido, né, de Peru Livre, justamente com o Pedro Castilho, eu acho que sempre foi uma figura que não gostava de aparecer muito, né, que nunca confrontou, vamos dizer assim, estando no governo, né, só para ganhar as eleições, eu acredito que teve um tipo de confronto com as forças fujimoristas e tudo, só que no caminho ela decidiu, né, não, nem fundar um partido político, e ela vai precisar, né, para ter aquele apoio que ela precisa para esse novo gabinete que ela vai fazer. Mas assim, a gente sabe que essa Constituição não funciona, e eu acredito que vai ter mais mobilização enquanto ela não voltar com as mudanças de câmbio, né? Porque as pessoas no interior do Peru, quando o interior do Peru realmente reaciona da forma mais violenta. Espero que não tenhamos que perder vidas, espero que o que resta de democracia, né, o que fica de democracia não seja mais violentado, né, do que já está sendo agora, porque é o mínimo. A Dina precisará, né, de se mostrar para o povo peruano quem ela realmente é, né? E essas alianças que me preocupam, eu sou muito. Ela disse que ia governar até 2026, quando talvez a resposta teria sido: olha, ela disse, né? Vamos fazer trégua. Trégua com quem que ela vai fazer? Né? Com quais setores ela quer uma trégua? Né? Que quer um tempo para pensar isso. Então, o correto é dela, né? Obedecer às promessas de câmbio. É impressionante como a direita quer ela e gosta dela, né? Os atos, voltando um pouco para os símbolos políticos, são muito evidentes dentro do parlamento. Todos os congressistas golpistas foram lá parabenizar ela, sem falar, sem propor, né, alguma alternativa de mudança para o que está acontecendo agora. Então, é uma luta, infelizmente, de desacreditação política, né? Porque isso que a direita quer, os grupos que têm poder querem, né? As pessoas mais decepcionadas politicamente, e para eles irem em contra dos direitos dos povos indígenas, irem em contra dos direitos dos trabalhadores, trabalhadoras, das próprias mulheres e de tudo isso. Então, a gente é uma situação muito preocupante, né? E vamos ver como é que o povo peruano reaciona, né? Como é que ele se posiciona, porque é incrível, né? Aquele apoio que o povo peruano está recebendo, apesar do que o Castilho fez, né? Então, falam que a institucionalidade talvez já não é mais o caminho, né? Talvez
poderíamos pensar em outros modelos, mas e a gente, onde é que fica o Estado, né, nessa questão, né? Houve muitos já desconfiantes sobre o que seria o Estado, a figura do Estado, mas eu acredito ainda na luta interna mesmo dentro do Estado, né, pressionando até o final e tentando ocupar com essa força, né? A gente tem exemplos aqui na América Latina, países vizinhos tão perto da gente, Bolívia, Equador, que com muitas mobilizações conseguiram. Então, vamos tentar que aguardar, ver, né? Ou eu talvez eu desejo muita força também para esses movimentos. Eu me posiciono a partir também desses movimentos, porque não posso vir aqui falar que, olha, eu não tenho posição, porque eu tenho uma posição, e é uma posição também que muitos acadêmicos, mesmo sendo de esquerda, progressistas, que moram em Lima, não querem assumir. Né? E a gente precisa dessas posições, né? Precisa disso, precisa de uma crítica, mas também de formas, né? De propostas. Então, hoje os movimentos camponeses que estão nas ruas precisam já ter quais vão ser os caminhos. A nova Constituição é o caminho, mas o que a gente vai precisar para fazer ela realidade? Quais são as propostas? Então, assim, voltarem a se posicionar pensando dentro do Estado e dar a batalha ali, porque se a gente não continua lutando, quem é que vai ocupar esse espaço? Não podemos, né, deixar ele. Shirley, você menciona dois pontos que eu considero importantes nessa sua fala. O primeiro delas é a importância da mobilização dos setores populares, os camponeses, os indígenas, que falharam, segundo você menciona, no apoio a Castilho lá desde o início do governo. Né? Todas as investidas que ele teve de golpe do parlamento, a postura da imprensa, que você menciona também, e o avanço das mudanças, né, dos câmbios, das mudanças que você se refere, eles vão precisar deste apoio popular, do avanço, para forçar, né, que o parlamento não copte a, a Dina Boluarte também. Né? Mas, pelo que você menciona também, eles já estão fazendo essa investida contra ela. Né? Ela já Agora, está cooptada, no oi? meu ver, né? Ela já está ali como peça-clave fundamental, porque se ela não fizer isso, a direita lembra o que a direita já fez nos anteriores governos, né? Tiraram a Dina, não tem segundo vice-presidente, né? Agora iriam pelo presidente do parlamento, no caso. E aí seria pior, né? Porque a direita já soube na experiência antes da eleição do Sagasti, né, que foi o presidente antes do Castilho, eles já souberam, né, sobre isso, que a população se revoltou. Então, a Dina é tipo a porta, né, de entrada para eles, né, a porta para não ter mais mudanças que a gente Ou precisa, né? seja, ou ela faz o que eles querem, que esse parlamento reacionário, direitista, elitista, ultra-neoliberal quer, ou ela vai ser destituída e assume o presidente do parlamento. Resumindo, Essa essa figura que eu vejo assim mais claramente, porque se não se acomoda, eles têm o poder. Infelizmente, eu acho assim que nos debates sobre a Assembleia Constituinte, essa questão de incapacidade moral tem que ser tirada, né? Não precisa ter, porque uma má interpretação, né, para a lei é um lawfare, uma judicialização da política, né? Quem é incapaz moral? Eles não são incapazes morais? Né? Teria que todo mundo estar fora, né? do Congresso. E a outra figura da moção de confiança, né? Que o executivo precisa do parlamento. Então, assim, a gente vê, né, que é uma constituição, eles não querem mudar isso, nem querem discutir isso. Então, os movimentos sociais precisam ter uma pauta sobre essas figuras. O Castilho tentou 2 vezes em levar os projetos para discussão, mas nunca aceitaram.
porque sabem que se o povo aceita, né, e se leva adiante o processo constituinte, essas vão ser duas das principais razões, ao meu ver, de garantia, né, da governabilidade que a gente tanto precisa. Hoje os problemas são maiores também, né, e são questões, por exemplo, como a sequia, né, que estão enfrentando todos os camponeses dos Andes do sul do Peru, né, tem uma sequia grave, né, não tem chuvas quando já deveria ter nesse período do ano, o qual é uma força, né, superior aos humanos, né, aos humanos. Então teve muitos incêndios, né, teve uma hambruna, está tendo uma hambruna e vai ter ainda. Então essas condições, né, que fogem disso, eu acho que também deveriam ser cenários para concretização de demandas para uma nova Assembleia Constituinte, continuar discutindo as políticas do agro, continuar defendendo a agricultura nesse sentido e continuar construindo um mundo mais justo, né? Porque essas pessoas que vão ser afetadas são as pessoas que votaram no Castilho, que votaram nas mudanças de câmbio das mudanças, né, para a própria esquerda e que hoje estão marchando nas ruas, então e estão fechando as rodovias. Então isso é muito evidente, né? Eu acho assim que a força vai ter que vir disso e a gente, né, como profissionais, como pessoas engajadas, precisamos pautar também, né, ajudar nesse processo da construção. Não é que tudo está perdido, não, precisamos de encauzar isso para o que a gente realmente quer. Né? Então, a Dina ela não oferece isso, né? E o povo vai estar agoniado e cansado, né, Chile, dela. você menciona, desculpe interromper, mas você menciona alguns pontos aí, a seca, a situação dos camponeses, dos indígenas. Como está o Peru economicamente hoje? Como é que está a situação do Peru e como é que está a situação do povo em geral aí diante desse cenário todo que você... Bom, a gente está enfrentando um custo, né, de alça de vida, né, do dia a dia, algo que a gente não tinha percebido de tanta magnitude, né, nesse último período. Os problemas e os conflitos internacionais, eles chegam, né, e se agudizam nesse sentido. Então, isso aí temos uma economia inflada, né, isso também que vai ser um dos temas que a Dina vai ter que resolver logo, né? Porque não é mais um sistema de desigualdades, né? A gente, por exemplo, os índices de informalidade superam os 70%, 80% da população. Então, isso é muito sério. E as pessoas, né, relegadas nesse sistema, tarde, né, mais cedo do que tarde, eu acho que elas vão reagir sobre esse tipo de políticas, né? E aquelas pressões internacionais também que hoje se vão configurando, né? Porque anteontem foi a Cristina Fernandes, né, da Argentina, com toda essa questão. Ontem foi o Castilho e depois não sabemos quem, né? Ontem foi o Castilho também que a gente precisa rever, né? Essa foto aí quando eles entonam, né? O hino nacional, os fascistas indo, né? Na consecução do que eles querem, né? Um congresso hoje voltado para isso, né? Tem todos os rasgos, as características e uma coisa que aconteceu, né, no Brasil, que a gente sabem que o Lula está voltando, sabem que o Lula e as forças progressistas da América Latina estão tendo sucesso, né? Petro na Colômbia, por exemplo, né? Ele está levando o país para adiante, né? Está sabendo dialogar com todos os setores, mas também não esquecem as promessas de mudança, no caso. A Francia Marques, ela já se posicionou em várias políticas e tudo, né, de uma forma muito interessante, muito impactante também, né? E mesmo Petro, né, que conseguiu. Então, estão indo traz isso, né? É uma coisa se dominou, né? Continua se construindo, né? E continuamos jogando para isso.
Então, sabem que o Brasil está voltando, e o Brasil está voltando com uma força continental, né? Então, Isso que eu queria perguntar para você, Chile, qual o impacto da eleição do Lula, do governo Lula, para os peruanos? E até bom, mesmo para o governo de Dina Boluarte. isso eu acho assim que ó, o Brasil ele precisa, né, assim como a gente precisa do Brasil para a integração e para a união dos povos latino-americanos, né? E acho que isso foi um dos fatores claves, né, do próprio Lula hoje ser um líder, né, reconhecido eh, mundialmente, né? Mundialmente, o efeito Lula ele transgrede, né? Transgrede em pessoas que fomos educadas, né, também, que fomos, que tiramos nossos diplomas no exterior, que voltamos para os nossos países, continuar com os processos e sabemos a força da integração e da união dos povos da América Latina. Então, isso é uma esperança para a gente, né? O caminho mais, e também nessa questão econômica, o caminho mais perto do Brasil para os países asiáticos é pelo Peru. Ali tem uma rodovia, né, que construída pela Odebrecht, e aí deu tudo, a Operação Lava Jato e todos os casos de corrupção. Exatamente, eu só queria lembrar, você tocou no outro ponto importante, Chile. Existem três possibilidades de saída do Brasil para o Pacífico, somente em Mato Grosso, para Iquique, né? E o porto, Uhum. aquele porto importante que tem lá do Peru. Então, são três possibilidades de saída. Aliás, uma por Mato Grosso do Sul e duas por Mato Grosso. Só que, né? Suponho que lá pelo Acre também possa ter, Acre, Rondônia, possa também ter outras possibilidades. Né? Mas é interessante Isso. a importância que o Peru tem para o Brasil, desse ponto de vista da saída do Brasil para o Pacífico. Passa pelo Peru, até porque oferece condições, as melhores condições para você cruzar a cordilheira. É difícil você cruzar por outros caminhos, para chegar ao Chile, por exemplo. Né? Isso, geopoliticamente o Peru é um país, né, mais melhor posicionado, né, se a gente revisa a geografia, a posição e tudo. E aí também, né, que a gente ele volta com a questão da integração dos povos da América Latina, volta com uma política sul-sul, né? É bom ter os irmãos e irmãs em paz, né? Que o que o Bolsonaro não fez, né? Inclusive ele afastou todo mundo. Tem uma política para a Amazônia, né? Que essa é uma parte, uma região que o governo de Lula, né, tem um compromisso assumido com os povos de lá. Então, tem a Exatamente. E criação. lembrando que o Peru é um país que está dentro da chamada Amazônia, né? Legal, Amazônia. Claro, isso é bom. O Brasil faz fronteira com 9 países, né, da América do Sul, então isso posiciona, né, num lugar, num nível de reparação social, né, do Lula, que inclusive já decretou, tem a proposta da criação do Ministério dos Povos Indígenas, né, do Brasil. Essa é uma ideia que já, eu sei que nos bastidores, né, é uma política que vai ter que ser feita, né? Não tem como não, porque justamente é conquistar e cumprir, né, com o que está acontecendo. E esses povos indígenas, muitos deles são transnacionais, né? O Xaninca no lado brasileiro, o Xaninca do lado peruano, e são a maioria dos povos indígenas que a gente tem, né, no Peru, amazônicos. Então, o Brasil tem uma alternativa de uma política, né, ambientalista, né, que pode levar adiante, né, com respeito aos direitos dos povos que habitam nessas regiões. Então, tudo isso conversa com esse mundo, né, muito saqueio à mãe terra, né, de muita violação para os direitos humanos, violação para os direitos dos povos indígenas que habitam nesses espaços. Então, são temas, né, que a gente guarda em comum, né, que a gente precisa repensar juntos. Não é possível só o Brasil, não, porque são problemas continentais e mundiais, inclusive. Exatamente.
Shirley. Shirley, eu quero agradecer muito a sua entrevista, foi muito boa, muito esclarecedora. Trouxe aí pontos que é importante a gente refletir, né? Porque contrapõe a narrativa, né? A narrativa de que Castilho foi simplesmente um golpista, né? Com esse perfil ditador aí, fujimorista, como está se desenhando aí na imprensa nacional, internacional e até a mídia alternativa, a mídia de esquerda, né, que não consegue fazer essa avaliação de todo esse contexto que levou aos episódios de ontem no Peru. Então, deixo para você aí as suas considerações finais e para você agregar algum ponto aí que eu não lhe questionei. Nossa, eu já agradeço muitíssimo pelo convite, João. Sempre é um prazer falar nesse espaço, falar e compartilhar, né, a partir de miradas, né, muito de irmandade latino-americana. Eu acho que esse tem que ser uma coisa, né, não isolar nosso problema que a gente está atravessando, né, e também estudar muito, muito sobre esse laboratório de golpe, né, que para mim o Peru hoje representa, né, o que aconteceu no Brasil, né, a volta do Lula é uma ameaça, né, para as forças da ordem mundial, né, e também é esperança para muitos dos povos, né, esquecidos historicamente. O Lula demonstrou, né, em vários episódios das políticas, essa preocupação social, né, essa preocupação real de mudar as estruturas, né? E isso aí é uma coisa que a gente aprendeu muito. E assim, eu convido vocês também para continuarem assistindo o que vai continuar acontecendo no Peru, né? E se preparar, porque eu acho que uma das coisas que a gente precisa ver é o que acontece do lado do vizinho, né? Para não cometer os mesmos erros. Se a gente tem uma crise, como René Zavaleta, né, um dos meus autores preferidos, boliviano, ele fala super bem. A crise também é uma escola e a gente precisa aprender dela. Então, o que aconteceu no Peru não podemos permitir que aconteça nos outros lugares, né, nos outros países, porque a gente que acredita na democracia, porque talvez é um dos caminhos que a gente já tem recorrido, já tem também redefinido, né, no caso desses governos populares de esquerda, que somente na região latino-americana, né, eles surgem com muita força. Isso é uma característica da nossa resistência histórica diante à opressão, ao colonialismo, e os temas, né, que hoje continuam acompanhando. Muito obrigada, João, e obrigada também para quem ficou até agora assistindo a entrevista. Eu que agradeço, mas antes de terminar mesmo, você mencionou a Mãe Terra, Pachamama. Você sempre menciona a Pachamama, você falou da Amazônia, né, a defesa do meio ambiente, mas também a defesa dos povos originários, né, da nossa América Latina. Então, eu queria que você encerrasse agora mesmo falando um pouco de Pachamama. Isso, vamos encomendar também para, primeiro, apoiar, né, essas resistências históricas ancestrales que acompanham os nossos caminhos, as nossas convicções de vida também, de luta, de posicionamento, né, de olhar para os nossos privilégios também, em muitos casos, e colocar nossos talentos, nossas forças, numa força maior que a nossa Mãe Terra, que são os nossos povos indígenas originários, que são a resposta, né, para esse sistema de tanta violência, para esse sistema. A gente precisa aprender muito do mundo indígena. Por isso que essa nova Constituição, nos processos de câmbios, devem abraçar a questão indígena, devem ser partícipes. Essa Assembleia Constituinte deve participar, os povos devem ser os protagonistas. Então, eu desejando a todos também muita força, Jayaya, los pueblos en lucha, Jayaya, Pachamama y Jayaya Horizonco, Guarmicuna Runaykunan, Yakta Masikuna.
Maravilha, Shirley. Agradeço novamente você. Muito obrigado pela sua entrevista maravilhosa. E você que está nos acompanhando aí, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, ajude a impulsionar aqui o nosso trabalho aqui no nosso canal. E a gente volta em outra oportunidade, e outro momento também, né, Chile? Vamos acompanhar os fatos e você volta também depois aqui para a gente ver como é que está sendo os desdobramentos lá no Chile, né? Valeu, um abraço. Tá bom, no Peru. Tchau, João. Ah, gente, no Maravilha. Peru, pelo amor de Deus, que eu estou com a cabeça no Chile aqui, porque eu estava fazendo a leitura do Chile. No Peru, gente. No Peru. Tá Muito bom. bom. Muito obrigada. Parabéns, João. Tchau, tchau. Valeu.